Sagazes e sagazes, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao Sagaz Nerd. É pra glorificar de pé, eu terminei Dark, que série sensacional, obrigado Netflix, patrocina nós por favor. Cara, eu prometo pra vocês que se a Netflix um dia me patrocinar e eu assistir todas as séries com antecedência, meu amigo, vai ter vídeo sempre. Na verdade tem vídeo sempre. Então hoje nós vamos falar sobre Dark ainda, que tá num hype gigantesco. Fortalece no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Sem mais delongas, bora pro vídeo! No vídeo anterior eu comentei com vocês que uma das coisas mais importantes da série que a gente precisa ter em mente em todos os episódios são os anos bases. Eu comentei com vocês que os anos bases são 1953, 1986 e 2019, mas existem também variações para trás e para frente desses mesmos períodos. Estamos falando dos anos bases de 1921 e do ano base de 2053, ou 52. Acertou. Vamos entender um pouquinho sobre a história da família e também sobre os paradoxos temporais familiares. Mikkel Nielsen, que é esse jovem que está aparecendo aí na telinha, ele se perdeu em 2019 numa floresta. Misteriosamente, ele entrou dentro da caverna e foi parar num período totalmente diferente, no ano de 1986. Ele ficou preso nesse ano base e não conseguiu retornar para sua casa. Uma mulher chamada Inês Kowald, que era uma enfermeira em 1986, ela ficou sensibilizada com a história desse rapaz e acabou adotando ele. No processo de adoção, o nome dele foi alterado, então ele passou a ser chamado de Michael Kowald. Michael Kowald, ele vive no mesmo período que os personagens da história, como Ulrich, Hannah, Catarina e Regina. Futuramente, quando ele está mais velho, ele acaba se casando com Hannah, e ambos têm um filho chamado Jonas, que é o protagonista da série. Na segunda temporada, nós acabamos descobrindo que o Jonas velho é o Adam, aquele personagem misterioso, meio malvado. Pois é, nem parece que é o cara, né? Porque o cara era bonzinho, mas a gente vai entender tudo isso. Na primeira temporada, ele já demonstra um pouquinho de sentimento por uma outra personagem da história chamada Martha Nielsen. E agora nós vamos para essa família aí. Uma mulher chamada Agnes, há muito tempo atrás, no ano de 1943, tem um filho com um homem desconhecido. E o nome desse filho é Tronte. Tronte é o pai de Ulrich Nielsen e Mads Nielsen. Em 1986, Mads Nielsen desaparece misteriosamente. Não deixa rastro nenhum de onde ele pode estar. Ulrich, ele se casou com uma amiga da sua escola chamada Catarina. E com Catarina ele teve 3 filhos. São eles Magnus, Martha e Mikkel. Ou seja, a gente consegue entender que o Jonas se apaixonou pela sua tia. Eu não assumo esse BO. Calma aí que a coisa vai ficar pior ainda. Existem mais 2 famílias super importantes que nós precisamos entender. Agora nós vamos falar sobre a família Tideman. Também lá no passado, lá atrás, no mesmo período da Agnes, existia um policial chamado Egon. Egon era casado com uma mulher chamada Doris e eles tinham uma filha chamada Cláudia. Essa filha sempre demonstrou grande capacidade intelectual e futuramente ela se tornou a primeira executiva da usina nuclear que existia naquela cidade. Cláudia Tideman teve uma filha com o dono da usina nuclear, Bernard Doppler, e eles deram o nome da filha de Regina Tideman. Em 1986, Regina Tideman conheceu um rapaz. O rapaz também era um pouquinho misterioso e mais pra frente nós soubemos que ele escondeu a verdadeira identidade dele. Ele se apresentou para Regina como Alexander, só que o seu nome na realidade era Boris. Futuramente Alexander ele passou a ser o dono da usina nuclear. Regina e Alexander tiveram um filho e o nome desse filho é Bartosz. E a gente vai fechar as relações familiares com a família Doppler. Helge Doppler era enteado do dono da usina nuclear. Helge teve um filho chamado Peter Doppler, que futuramente Peter se casou com uma mulher chamada Charlotte. E o casal teve 2 filhas, Francisca e Elizabeth. A Charlotte, pelo que sabemos dela na história, é de que ela não conheceu a sua família, na verdade o seu pai e sua mãe. Ela foi criada por um homem chamado Tannhaus. Lembra aquela pessoa que nós falamos que escreveu um livro, Uma Viagem Através do Tempo? Então, esse cara aí. Existe um mistério nessa família que a gente vai desvendar agora, que eu vou mostrar pra vocês agora, então fica muito ligado. Porque agora é a parte que nós vamos falar sobre os paradoxos temporais familiares. Em dado momento, nós temos a informação
informação de que Jonas e Martha Nielsen, eles tiveram um filho. E Adam e Eva, que na verdade é Jonas e Martha velhos, eles acreditam que o início disso tudo fosse essa criança. E essa criança nós vamos chamar de pessoa desconhecida. Embora ele não tenha um nome, ele citou na série que ele deu nome a um personagem. E esse personagem foi Tronte. E daí nós conseguimos deduzir e entendemos na história que se ele deu nome ao Tronte, ele teve filho com a Agnes. Então esse personagem desconhecido, ele teve um filho com a Agnes, que teve Ulrich, que teve o Mikkel, que teve o Jonas. Então o Jonas, que é o pai do pessoa desconhecida, ele é bisavô do Ulrich. Alguns personagens ficaram viajando tanto no tempo que ficaram perdidas lá e acabaram se acostumando com a vida e ficaram por lá. E aí causou uma confusão geral e, cara, o que esses caras têm na cabeça, velho? É o caso de Hannah, a mãe do Jonas, e até mesmo do amigo dele, o Bartosz. A Hannah, ela teve um caso com um policial, Egon Tideman, o pai da Cláudia. E ela engravidou, cara. Em 1953, ela engravidou. Agora imagina a situação. Ela era de 2019 e engravidou em 1953 e teve um filho naquele período. O nome dessa filha que ela teve é Cilia. A gente já volta na história dela rapidinho, vamos para o Bartosz. O objetivo de Adam era colocar todas as peças em todos os lugares para que tudo acontecesse da forma correta, para que o ciclo nunca se quebrasse. Então ele planejou colocar Cilia em 1920. Cilia conheceu o Bartosz. Os dois se apaixonaram e ficaram por lá. E tiveram 2 filhinhos, adivinha quem? Uma pessoa chamada Hanno e uma pessoa chamada Agnes. E daí dessa história, o Bartosz é bisavô de Ulrich. Não é possível! E esse Hanno aí, filho de Bartosz, ele mais tarde ficou conhecido como Noah, aquele padre misterioso. Cara, olha como tudo se encaixa. Prepara sua cabeça que ela vai explodir agora. Se não explodiu, vai explodir agora. Em 1953, Hanno era casado com uma mulher chamada Elizabeth. E eles tiveram uma filhinha, e o nome dessa filha é Charlotte. Ela aparece muito nessa série através de um relógio. E a gente vai entender um pouquinho agora quem é essa criança. Certo dia, a criança estava lá no bercinho dela e ela sumiu misteriosamente. Naquele mesmo dia, Tannhaus recebeu a visita de 2 mulheres. E as mulheres disseram a ele que ele perderia tudo, mas ganharia tudo. E acabou entregando aquela criancinha chamada Charlotte nas mãos de Tannhaus. Aí você se pergunta, pera aí, Lucas, a Charlotte, mãe da Francisca e da Elizabeth, é a Charlotte pequena de 1953? É isso mesmo, mas calma que a história piora, viu? A gente sabe que essa criança que se chama Charlotte futuramente teve essas 2 filhas, chamada Francisca e Elizabeth. Quando ocorreu a explosão da usina nuclear em 2020, muitas pessoas da família Dobler acabaram desaparecendo. A Francisca desapareceu, a Charlotte desapareceu e Peter ficou com Elizabeth. Eles foram pro bunker e lá no bunker ela conheceu o Noah jovem. Meu amigo, se você acha que isso é normal, isso não é normal. Minha cabeça explodiu quando eu soube disso. A Elizabeth de 1953, que era casada com Hanno, no caso Noah, na verdade é a filha da Charlotte. Que viagem é essa, velho? E aquela criança que tava ali, naquele momento, que sumiu misteriosamente, era a Charlotte. Se liga nisso aí. A Charlotte, que é filha da Elizabeth, e mãe da Charlotte, que é sua filha, que é ao mesmo tempo a sua mãe e filha. Tudo isso pra dizer pra você que o que Adam e Eva pensavam de que aquela pessoa desconhecida era o centro de tudo é uma grande mentira. Não era aquilo. A criança não tinha culpa de nada. Na verdade, tinha. Ela fez parte de um todo que bagunçou tudo. Mas, enfim, ela não é o centro de tudo. Ela não foi o início. Ela não foi a origem, como diz na série. Existe uma origem e a gente vai falar pra você no próximo episódio. E essa origem criou mundos paralelos também. Dark é uma série intrigante que faz você ficar pensando o tempo inteiro se aquilo é aquilo mesmo, se aquilo não é aquilo. Você fica como um cego no tiroteio. É incrível. Netflix, muito obrigado por nos abrilhantar com esta ópera maravilhosa. Se você curte séries e gosta de conteúdo pop, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Isso me ajuda muito e me motiva a trazer conteúdo novo para vocês todas as semanas. Obrigado pela confiança e por estar assistindo a gente todas as semanas.
Você é especial. Eu acredito em você e eu sei que você acredita em mim também. Então, se prepara pro próximo vídeo que vem coisa braba aí, hein? O vídeo vai ficando por aqui, mas essa semana ainda tem mais. Fui!